Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do curso A Base da Matemática. O tema da aula de hoje é frações decimais. Veremos aqui definição e como fazer conversões entre frações e números decimais. Vamos lá! O que é uma fração decimal? Fração decimal é a fração em que o denominador é uma potência de 10. Vejamos alguns exemplos. Frações como 5 décimos, 85 décimos, 30 centésimos, 127 milésimos são frações decimais. Observe que o denominador de todas são potências de 10. Todas as frações podem ser representadas por números decimais. Vejamos, a fração 85 décimos é representada pelo número decimal 8,5. Um número decimal é o número que é dividido em duas partes. Uma parte é a parte inteira, representada aqui pelo número 8, e a parte decimal é representada pelo número 5, que está após a vírgula. Neste outro exemplo, temos a fração 5 centésimos, onde a parte inteira é o zero e a parte decimal é o 0,5. Neste outro exemplo, temos a fração 32.456 milésimos e a parte inteira é 32, a parte decimal é o número 456, que está após a vírgula. Outras frações também podem ser representadas por números decimais. Vejamos, a fração 10 terços pode ser representada pelo número decimal 3,333, onde a parte inteira é o 3 e a parte decimal é o que está após a vírgula. Neste outro exemplo, a fração 43,99 também representada por um número decimal, onde o zero é a parte inteira e a parte decimal é o 43,43. Perceba que a parte decimal deste número tem um valor indefinido, representado pelos 3 pontinhos. Ou seja, não temos um valor finito como nas anteriores. A este caso especial de números decimais, damos o nome de dízimas periódicas. Como converter frações em decimais? Para converter uma fração em um número decimal, basta fazer com que as casas decimais do numerador tenham a mesma quantidade de zeros do denominador. Vamos ver na prática. No exemplo 5 décimos, para converter esta fração em um número decimal, repetimos o numerador e, como eu tenho apenas um zero no denominador, eu preciso que meu novo número tenha uma casa decimal após a vírgula. Então, eu acrescento o zero e a vírgula no local que isso possa acontecer. Sendo assim, tenho como resultado o valor 0,5, que é um valor menor que 1, em função do numerador ser menor que o denominador. Neste outro exemplo, 779 centésimos, para converter ele em número decimal, repito o numerador e, por ter 2 zeros no meu denominador, acrescento uma vírgula após o 7. Desta forma, meu número decimal terá duas casas decimais, assim como meu denominador tem 2 zeros. Como converter decimais em frações? Para converter o número decimal em fração, primeiro eu repito o numerador sem a vírgula e, na sequência, coloco o número 1 no denominador seguido de zeros. Observe que a quantidade de zeros será a mesma das casas decimais do número dado. Exemplos. O número 0,125, você repete o número sem o zero e sem a vírgula. E no denominador, vamos colocar o número 1, acompanhado da quantidade de zeros necessários. Vamos ver, se meu número decimal tem 3 dígitos após a vírgula, isso significa dizer que meu denominador terá 3 zeros após o 1. Simplificando esta fração, para que ela fique na forma irredutível, chegamos à fração 1/8.
No outro exemplo, temos 0,75 como número decimal. Novamente, fazemos a repetição do número sem o zero e sem a vírgula. No denominador, eu coloco o número 1. E, por ter duas casas decimais, inicialmente, terei 2 zeros no denominador. Simplificando esta fração, obteremos o resultado 3/4, que é a nossa fração irredutível, equivalente a 0,75. Bom, pessoal, hoje vimos frações decimais e algumas conversões. Por enquanto é só. Espero que esteja estudando. Até a próxima aula. Um grande abraço.